Boa noite a todos. Tal como o Lucas disse, eu chamo-me Silvia Borges e desde já gostava de agradecer o convite que o Lucas me fez para vir aqui assim apresentar esta... Foi o pessoal da direção, por mim tu não vinha. Desde que o Lucas me fez para vir aqui apresentar esta palestra. Quando ele me fez este convite, eu pensei que ele pôs-me à vontade para escolher o tema que eu iria abordar, e ao pensar nisso, achei que teria que ser um tema que tivesse algo a ver comigo e que me fosse de alguma forma querido. E por isso escolhi o poder transformador do amor. E só para vos sintonizar um bocadinho com a minha escolha, este tema é particularmente querido porque mais ou menos há sensivelmente 1 ano e meio passei por uma situação de doença oncológica, e foi mesmo que por si só é uma altura de incertezas, de dor, e foi nessa altura que eu consegui descobrir realmente o poder que o amor tem nas nossas vidas. E quando falo de amor, falo do amor familiar, do amor dos colegas, do amor dos amigos, do amor dos profissionais de saúde que cuidaram de mim, mas essencialmente do amor de Deus. Foi neste período que eu percebi o amor que Deus tinha por mim, porque nunca acreditei num Deus punitivo, num Deus que castigasse. Portanto, quando me deparei com esta doença, achei que ela vinha para me ensinar qualquer coisa e que Deus, que me amava, que me iria ajudar a perceber aquilo que eu teria que aprender com esta situação. Por isso, provavelmente não vos irei trazer nada de muito novo, mas pretendo apenas que esta palestra seja uma forma de refletirmos todos juntos, e espero sinceramente que gostem, que a palestra vos toque ao vosso coração, tal e qual como tocou o meu. Para iniciar, gostaria que vissem um pequeno filme. Lucas. Tens de apontar para aqui. Tem que ir para ali. Pois. Mas se ele não funcionar... Pronto, é bem. Ok. Eu e a parte informática. Olha. Ok.
Então, após vermos este pequeno filme, se calhar já conseguiríamos perceber o que é o amor e o poder transformador que ele tem nas pessoas e nas nossas vidas. Mas eu fui à procura de uma definição de amor. Então, e segundo o dicionário de língua portuguesa, amor é o sentimento que induz a aproximar, a proteger ou a conservar a pessoa pela qual se sente afeição ou atração. Grande afeição, afinidade forte por outra pessoa, igual a afeto ou afeição. Isto é a definição de amor segundo o dicionário de língua portuguesa. No entanto, esta definição de amor não me satisfez. Se o amor é algo que é sentido e manifestado de forma diferente, pessoa para pessoa, eu fui à procura de uma definição com uma dimensão mais espiritual. E foi exatamente no espiritismo, na doutrina espírita, que é uma doutrina inspiradora e consoladora, que encontrei essa definição. Se não, vejamos. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, define o amor como sendo a base da lei da justiça, amor e caridade. Na pergunta 886, que ele faz aos espíritos, perguntando qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade e como a entende Jesus, ao que lhe respondem os espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Ou seja, na doutrina espírita, o amor concretiza-se na caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Kardec diz-nos ainda que fora da caridade não há salvação, destacando que a salvação se alcança pela vivência constante da caridade, que no fundo não é mais do que o amor em movimento. É sério? Assim, no Espiritismo, o amor não é visto apenas como um sentimento nobre, como nos dizia o dicionário de língua portuguesa. É uma lei divina, é a essência de Deus, a lei suprema da vida e o elo de ligação, de união entre todas as criaturas. Portanto, em forma de resumo, podemos dizer que, segundo o Espiritismo, o amor é a essência da lei divina, sendo a caridade a sua expressão mais pura e prática. Amar é, então, agir com caridade, bondade e perdão. Então, se o amor se concretiza pela caridade, pelo perdão e pela bondade, de que forma é que isto vai influenciar a vida das pessoas e as relações interpessoais? Também no Evangelho, no capítulo 11, segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, encontramos a seguinte mensagem: o amor ao próximo não é apenas um ideal, mas um dever moral. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Criador, e estamos todos ligados espiritualmente. Devemos fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. E como é que no dia a dia nós conseguimos aplicar esta mensagem que nos é deixada no capítulo 11 do Evangelho? Como é que nós aplicamos isso? A concretização do amor e da caridade para com o próximo, com atitudes de compreensão, atitudes de paciência, empatia, respeito, solidariedade e perdão. Parecem tudo atitudes simples de serem tomadas. Mas muito difíceis. E porquê? Porque temos que trabalhar no nosso... Exatamente, porque a maior parte das vezes não começamos pela parte principal, que é trabalhar em nós próprios, trabalhar o eu. Ou seja, estas atitudes são fáceis, mas não começamos pelo primordial, que é o amor a nós próprios, a nós mesmos. Quer dizer que isso implica a festa. O amor próprio é então o primeiro passo para a transformação. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, também nos esclarece, na pergunta 919, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Ao que um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Portanto, primeiro que nada, começar por nos conhecermos a nós e começarmos por ter aquelas atitudes que eu falei atrás para connosco, porque
senão não os vamos conseguir aplicar aos outros. Perante esta resposta, Kardec pergunta ainda: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Ao que lhe respondem: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim de cada dia interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava-me a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a conhecer-me, a ver o que em mim necessitava de reforma. Concluindo, a autoanálise diária é um exercício de consciência que permite identificar e corrigir as falhas morais, que é essencial para desenvolver o amor próprio. E quando falamos de amor próprio, é muito importante fazermos aqui uma distinção. É que amor próprio é diferente de egoísmo. O amor próprio é o reconhecimento do próprio valor enquanto espírito imortal. Um amor próprio saudável leva a um equilíbrio emocional e uma maior capacidade de amar os outros de forma verdadeira. Eu nunca vou conseguir amar o outro de forma verdadeira se não me souber amar a mim primeiro. E amarmos-nos é, no fundo, cuidarmos-nos espiritualmente, moralmente e fisicamente, reconhecendo que cada ser é uma centelha divina em evolução. Portanto, só aprendermos a amar é que podemos amar os outros e sermos agentes de mudança, participando numa transformação coletiva. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Kardec explica que não é pela fé ou conhecimento das doutrinas que se reconhece o espírita, mas pela transformação moral e pelo esforço constante em domar as más inclinações. A verdadeira sociedade regenerada será aquela em que a caridade e o amor ao próximo forem a norma de conduta. Neste mesmo capítulo, Kardec oferece-nos um retrato inspirador do que é o homem de bem. Desde já vos convido a ler este texto, que é maravilhoso, que no fundo é um convite prático à reforma interior pela via do amor. Neste texto, Kardec define o homem de bem como um homem que tem fé em Deus, na sua bondade, justiça e sabedoria, como um homem que pratica a lei da justiça, amor e caridade na sua maior pureza, um homem que é indulgente para com as fraquezas alheias, que não se compraz em procurar os defeitos alheios nem os põe em evidência, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores e decepções são provas ou expiações, aceitando-as sem murmurar. É um homem que tem fé no futuro, que não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, e é um homem que é dócil, humano e benevolente para com os outros, sem distinção nem de raças, nem de crenças. Assim, a evolução moral individual contribui com atitudes que influenciam positivamente a coletividade, formando uma sociedade mais justa, mais solidária e mais pacífica. O amor é um agente de regeneração social, transformando o mundo, começando pela transformação individual. Já Gandhi dizia: se um dia um único homem atingir a mais alta qualidade do amor, então será o suficiente para apagar o ódio de milhões. Se cada um de nós for semeando a semente do amor, ela vai florescer. Não temos que estar à espera que o outro semeie. Cada um de nós tem que começar por semear. Temos que ser nós, cada um de nós, o agente de mudança. Tem alergia a certas pessoas. Deve ser isso. Portanto, se o amor tem um poder regenerador em mim e no outro, e por conseguinte na sociedade, podemos dizer que o amor constitui uma força de cura. Se me muda a mim, se muda o Lucas, se mudar outro. Portanto, ao mudar a cada um de nós, vai mudar a sociedade em geral. Assim, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo,
Kardec e os espíritos ensinam-nos que a caridade, feita com amor sincero e desinteressado, consola, eleva e purifica tanto quem dá como quem recebe. A prática do bem, guiada pelo amor, é vista como uma verdadeira medicina da alma. Podem interromper sempre que quiserem. O amor, quando praticado de forma genuína, tem um efeito terapêutico, cura mágoas, alivia dores e influencia positivamente a saúde física. Hoje em dia, a ciência já reconhece os benefícios do amor no sistema imunitário. A estimulação do sistema imunológico, há uma maior estimulação do sistema imunológico, uma maior produção dos linfócitos T, que são responsáveis pela defesa do organismo contra as infecções. E há também uma maior produção e libertação da ocitocina, conhecida como a hormona do amor, melhorando a nossa saúde mental. E aqui, neste aspecto, eu gostaria de vos dizer que garanto-vos que isto é verdade, porque no meu caso, como eu vos falei, o tipo de tumor que eu tive era um tumor extremamente agressivo e que há uns anos atrás poucos tratamentos sortiam efeito neste tipo de tumor. E atualmente a ciência descobriu que um dos tratamentos que surte efeito é exatamente a estimulação do sistema imunológico para combater as células cancerígenas, nomeadamente a chamada imunoterapia. E eu não tenho a menor dúvida que, a par da medicina, claro que não deixando aqui a medicina de parte, não é? A par com a medicina, o amor que eu recebi durante todo o meu percurso me ajudou a reforçar o sistema imunitário e a dar cabo da doença, para hoje me permitir estar aqui assim a apresentar esta palestra. Não tenho a menor dúvida disso. E já isto é algo, estes benefícios é algo que nós estamos agora a falar nisto, mas isto é algo que já é estudado há algum tempo. Ao preparar esta palestra, encontrei um estudo já de 2002, portanto tem 23 anos, em que eles têm este esquema com determinado acontecimento da vida, não é? Influenciado pelas nossas características e estados psicológicos, vai dar uma ativação do sistema nervoso, uma resposta hormonal e uma mudança comportamental, alterando a parte imunológica e uma maior suscetibilidade à doença. Pronto, eu posso vos dizer que o meu mal começou logo aqui no início. Eu vinha de uma situação familiar de perdas, e que achei que tinha sido tudo muito injusto, guardei aquela mágoa no coração e não abri o coração ao que me rodeava, ao amor que me rodeava. Portanto, atuei logo aqui nesta fase inicial, mas pela negativa. Portanto, em vez de deixar que quem estava à minha volta e eu própria mexesse neste estado psicológico e aumentasse o meu estado imunológico, não. Deixem-me vir pela cascata abaixo até à doença. E uma vez chegada aqui, teve que haver uma alteração de todos estes comportamentos para trás para conseguir inverter o processo. Portanto, isto é uma coisa que já tem 23 anos. Portanto, nós, como somos pouco inteligentes ainda, pronto, eu acho que Jesus de Nazaré já nos ensinou tanta coisa há 2025 anos atrás e nós continuamos a bater na mesma tecla. A ciência ensina-nos coisas já com 23 anos, pelo menos, e nós continuamos a bater na mesma tecla. Porque é importante ver o Big Brother na televisão e os casados. Isso é mais importante do que aprender estas coisas. Não achas? Não.
Mas pronto, mas esta jornada de amor também não é isenta de obstáculos, porque temos que vencer também as barreiras internas que são típicas de espíritos pouco evoluídos como nós ainda somos. Porque nós até achamos que até somos inteligentes e afinal não somos. Achamos que somos evoluídos e tecnologicamente somos muito evoluídos, mas espiritualmente ainda somos muito pouco evoluídos. E então, quais são os obstáculos a este amor verdadeiro que existem? O egoísmo, que impede a solidariedade, o orgulho, que impede a humildade e o perdão, a vaidade, o medo, que fecha o coração ao próximo, e a ignorância. Também, relativamente a isto, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, somos alertados que é necessário destruir o egoísmo para que o amor floresça verdadeiramente. O egoísmo é uma chaga da humanidade que tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar as suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Percebemos então que amar é muito mais do que sentir, é uma atitude, um caminho, uma escolha. E é pela vivência do amor e pelo exercício desse amor no dia a dia que o espírito se eleva e purifica. Então, o espírito progride com o desenvolvimento de virtudes, sendo o amor a maior delas. A verdadeira elevação espiritual traduz-se na capacidade de amar, perdoando, compreendendo, ajudando e acolhendo. Cada gesto de ternura, cada gesto de perdão, cada gesto de solidariedade são degraus na escada de evolução espiritual. Então, como é que podemos transformar o amor em ações reais, em escolhas conscientes, em hábitos que elevem a nossa alma e que toquem a vida daqueles que nos rodeiam? No fundo, como é que conseguimos colocar tudo isto em prática? Assim, viver o amor deverá ser uma prática diária, com atitudes fundamentais como o exercício constante da caridade, prece e vigilância sobre os próprios pensamentos. Já os Espíritos nos diziam orai e vigiai, perdoar e pedir perdão, desenvolver empatia, cultivando o silêncio interior para ouvir e compreender e praticando o desapego e a generosidade. Agora, queria deixar-vos com uma mensagem de alguém que desencarnou recentemente, mas que muito deu ao Espiritismo e que nos deixou uma mensagem muito bonita de que vale realmente a pena amar. Gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama é que você é capaz de amar a outrem. Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas. Então nasce a tolerância, a compreensão, a fraternidade, por fim o amor. O amor é a alma da vida. Pronto, e desta forma termino a minha reflexão sobre este tema, deixando-vos aqui uma frase que o amor é muito mais do que um sentimento, é uma força viva, transformadora e divina.
O caminho seguro para a nossa evolução é viver o amor nas palavras, pensamentos e atitudes. Muito obrigado pela vossa presença, atenção e oportunidade de refletirmos juntos.